Tá no ar mais um episódio aqui do SOS Podcast, esse podcast que traz para você informações que levam o seu negócio para outro patamar, com alta lucratividade. Estamos aqui em 2026, hoje segundo episódio desse ano, a gente tá aí trabalhando uma frente diferente. Ano passado a gente trouxe muito conteúdo sobre supermercado e e-commerce e agora a gente tá abrindo mais esse leque pro meio empresarial. E hoje um tema muito importante que para mim sempre foi uma verdade e agora eu tenho a alegria de conhecer pessoas que também levam esse tema de crescer a empresa sem destruir a família. Comigo aqui, Guilherme Viana, fundador da Hackeando Ansiedade. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. É um prazer, é uma honra estar aqui com você, com a bola. galera do SOS Podcast, né? Vamos falar para uma galera que curte um varejo, Isso. né? Empresários, enfim, estamos aqui para falar aquilo que você precisa, aquilo que você perguntar, estou à sua disposição. Show de bola. Ô Gui, a gente... Vou te chamar de Gui, tá? Fica à vontade. A gente sempre traz muito conteúdo para falar da lucratividade, né? Falar de faturamento. E a gente sempre traz algo de gestão, de marketing, operação. Só que tem algo, né, além disso, que ajuda também a lucrar mais a empresa, né? Muito. Que talvez, né, o emocional ali do empresário, trabalhar essa frente de ansiedade também, que a gente, né, tá no auge, no pico, e a gente vê diversos empresários falando contra, né, sobre isso. Qual que é a sua visão? Por que a Hackeando... Enfim, se apresente e fala da Hackeando pra gente entrar nesse assunto. Show de bola. Hoje nós vamos falar sobre cultura, saúde mental, aquilo que você precisar. Bom, para você que está nos acompanhando, muito prazer. Mais uma vez, Evandro, muito obrigado. Meu nome é Guilherme Viana. Eu sou o criador da Hackeando a Ansiedade e criador do Hack Club. Mas antes de tudo, eu sempre costumo resumir que a minha única apresentação de vida é que eu sou cristão, marido e pai. Pai do Leozinho. O Leozinho tem 7 meses, casado com a Carol, enfim. E nós temos aí a Hackeando a Ansiedade, que é uma consultoria voltada para empresas que desejam construir times congruentemente alinhados com seus princípios e valores. Trabalhamos cultura organizacional, mão na massa, na prática, de maneira simplificada e estratégica. Quando nós falamos do Hack Club, o Hack Club ele é um clube de empresários, né? Sim. Que acreditam nos mesmos princípios e valores, né? Que a gente tem como filtro ali, né? Que é guiados por Deus, saúde para servir, construa a sua empresa sem destruir sua família. E saúde mental é alavanca de crescimento. Por que saúde mental e por que hackeando a ansiedade, né? Para resumir, eu sou terapeuta há 8 anos. Eu tenho cerca de 9 abordagens clínicas aí na parte da saúde emocional, na área da psicologia. Não vou discorrer aqui sobre as formações, os estudos, as pesquisas, mas sou apaixonado por saúde mental e comportamento humano. Minha especialidade como terapeuta é ansiedade, traumas e biohacking, ou seja, ajudar as pessoas, os empresários ou quem for, a ter uma performance melhor. Show de bola, cara. Eu sempre olhei isso com muitos bons olhos. Show. Há 5 anos eu faço terapia e isso me ajudou a me tornar uma outra pessoa, literalmente, no sentido de entender os meus problemas, os meus BO, resolver isso internamente e não fazer com que aquilo me atrapalhasse no dia a dia, né? Não só no trabalho, mas com a família, relacionamento, amizade. E eu vejo que essa é uma pauta que está em alta hoje em dia, né, Gui? Com certeza. Porém, eu não sei o quanto que isso ainda é vivido pelos empresários aqui no Brasil. Como que vocês enxergam isso? Bom, eu acabo fazendo parte do dia a dia de alguns empresários há um bom tempo. Grandes empresários, pequenos e médios. Digo isso em relação ao tamanho da empresa que eles direcionam. E ainda existe, a gente pode afirmar que ainda existe o estigma de que terapia é frescura. Só que na verdade terapia é estratégia. Exato. Né? Então, como a gente acredita no Hack Club, saúde mental é a alavanca de crescimento. Então, eu constatei isso antes mesmo de criar a Hackeando a Ansiedade. Sempre atendi até hoje, muitos empresários e líderes de negócios, e eu percebi que a saúde mental é a alavanca de crescimento do empresário. Por quê? Quando ele está com seus pensamentos na base, enraizados em insegurança, medo, grandes preocupações, isso vai afetar o quê? As decisões.
Com certeza. Os comportamentos, os hábitos, e isso acaba sendo derramado em suas respectivas equipes, na sua família, na sua casa, Uhum. em todo o seu ciclo social. E isso acaba prejudicando os seus resultados, que é a menina dos olhos, né? Sim. Meus resultados. Eu preciso ter resultado. Só que a base da estrutura de resultado, de construção de resultados, começa na saúde mental. Começa nos nossos pensamentos, né? Como, por exemplo, estamos aqui em 2026. A gente tinha, né, como um dos maiores inimigos a reforma tributária, Exato. só que ficou no chinelo por conta da guerra. Exato. A gente não sabe se vai cair um míssil em Minas Gerais, né? Tomara que Ou não. nos Estados Unidos, não sei. Então a gente não sabe o que pode acontecer. Sim. Então o mundo fica trêmulo, preocupado, isso afeta o nosso forecast, tudo, o nosso cenário futuro, o nosso planejamento, e ficamos ansiosos e preocupados. Se nós não temos um suporte emocional, fica um pouquinho mais delicado. Podemos dizer então que o suporte emocional ajuda na gestão do negócio. 100%. Diminui o ego? Muito. Muito, muito, muito. Vamos falar de terapia? Bora. Como diz aí, né? Mais gestão, menos ego, né? Mais gestão, então, menos ego. quando a gente trabalha na terapia ali, né? No cenário clínico, né? A gente acaba amassando um pouquinho o nosso ego, a gente acaba sendo um pouquinho mais humilde, levantando a mão, pedindo ajuda e tendo resultados mais rápidos, né? Cara, né, atendendo empresários há 12 anos, a gente se depara com tudo de um pouco, né? Sim. Pessoas que não têm uma inteligência emocional para lidar com pessoas, pessoas que não têm uma inteligência emocional para lidar com um confronto, literalmente, né, diante de um problema na empresa. E quando a gente levanta aquele tema do burnout, né, o quanto isso, né, tá diretamente ligado com a vida do empresário fora da empresa, dentro da empresa, né, porque quando fala burnout a gente tende a entender que é exclusividade por excesso de trabalho. E muitas vezes não é ou eu tô errado, Gui. Podemos falar sobre isso. O burnout, pessoal, nada mais é do que o desgaste físico e emocional com a vida profissional. Desgaste físico e emocional com a vida profissional. Se não tem o trabalho envolvido, não é burnout, tá? E é válido ressaltar algo que é muito importante. Tem pessoas que falam o seguinte: estou com burnout. Às vezes o trabalho está um pouquinho puxado mesmo. Só que essa pessoa está com problemas dentro de casa, está com problemas nos seus relacionamentos, está com um problema financeiro. E não busca ajuda? Não só isso, mas tipo, também está com problema no trabalho. Então é difícil a gente dizer e carimbar que é um burnout. Sendo que você tem problema em várias áreas da sua vida e o trabalho também está sendo puxado. Tá? Também tem aquela questão, né? Não está dormindo bem, não está comendo bem, não está praticando atividade física. E está com burnout. Então, primeiro corra por si mesmo. Faça o seu papel. Cuide da sua saúde, né? E aí depois a gente analisa o cenário empresarial. Então, quando nós falamos do burnout, eu costumo dizer que a gente pode resumir o burnout acontecendo de 3 formas diferentes, tá? Primeiro ponto, quando a pessoa, ela mesma, se cobra em excesso, demasiadamente. Vamos supor que a empresa não tem uma certa pressão, mas ela se cobra muito pelos seus erros, equívocos, performance, resultados e assim por diante. Então ela começa a se minar. Segundo ponto, a pessoa tem uma autocobrança regulada, mas essa autocobrança ela começa a ser aumentada porque a empresa está cobrando muito. Os resultados estão cobrando muito. Tem uma deficiência e precisa entregar mais. E o terceiro ponto é quando a empresa cobra e ela se cobra. Aí, pum, explode. Sim. Então, geralmente o burnout acontece dessa forma, tá? Mas eu já tive burnout. A minha carreira começou por conta do burnout. Se não fosse por conta do burnout, eu não estaria aqui. Não existiria a Hackeando. Olha que louco. Então, Deus transforma a desgraça em graça, né? Sim. Só que a gente tem que olhar pro lugar certo. Então é basicamente isso. Fez sentido? Tá claro? Muito, muito. E comigo foi basicamente a mesma coisa. Eu acho que chega um momento que a gente tem que olhar pra dentro, né, Gui? Porque querendo ou não, aí eu vou entrar nesse tema que eu amo, cultura. Cultura começa com a gente, né? 100%.
E vai decorrendo para a empresa conforme o nosso comportamento, talvez? 100%. 100%. Se a gente estiver nesse desbalanceado emocionalmente, não estivesse cuidando, consequentemente... 100%. A gente costuma dizer que a cultura, a partir do momento em que o empresário ele decide abrir o CNPJ, a cultura já existe, porque é a extensão do CPF do dono. A cultura, ela começa pela extensão do seu CPF. Assim como você começou a trabalhar, a cultura já está com você, e você começou a trabalhar, você já ganha de praxe duas coisas, tá? A gente sempre pensa em 3 pontos, né? Geralmente 4, né? Pessoas, processo, produto e vendas, né? Só que você começou a trabalhar, você já ganha de praxe, cultura e modelo de negócio. Só que é muito louco, porque só lá no meio do caminho que a gente fala, será que o meu modelo de negócio tá certo? Exato. Será que ele é bom? Será que ele é rentável, escalável? Isso é muito comum, né, Gui? Pelo amor de Deus. E ele chega lá no meio do caminho e fala o seguinte, nossa, o que é cultura? Vamos trabalhar a cultura? Nossa cultura tá ruim. Às vezes muitos pensam e dizem, né? Não me vejo na minha empresa. Exato. Porque, loucura, né? Então, você abriu o CNPJ, você já tem ali a cultura. Ali, ó, de frente. Eu vejo muitos amigos empresários que tratam cultura como... Não é nem questão comportamental, mas vamos falar sobre ritual de gestão? Vamos lá. Quando a gente fala de cultura, tem diversas formas, diversos pontos pra gente explicar a cultura. Vou trazer a maneira mais simples de você explicar cultura. Vou só trazer um contexto e vou para a resposta simples, a definição simples. Todo estado tem o seu comportamento. Por exemplo, em São Paulo, vamos pegar café da manhã? Pão na chapa e café com leite. Lá no norte, eles vão falar, cadê a carne seca e o cuscuz? Minas é pão de queijo. Quando a gente pega, Rio Grande do Sul, mudando um pouquinho, mas ainda falando de comida, se você comprar um apartamento de 40 metros quadrados, tem sacada com churrasqueira. Porque é cultural fazer churrasco. E tem que ter chimarrão. Estados Unidos, café da manhã, ovos e bacon. Na Inglaterra, tem feijão doce no café da manhã. Ou seja, existe um comportamento, existe um hábito que vem sendo nutrido pelas crenças e formado pelas crenças de um povo. E aí eu venho para a parte simples. Cultura estabelecida é cultura de comportamentos que se repetem. Tudo aquilo que se repete é cultura, se torna cultural. E se repete por muitos anos, se torna tradição. Cultura por muitos anos se torna tradição. Repetição por muitos anos se torna tradição. Então, às vezes a gente até costuma falar, né? Aqui nós temos a tradição, só que tradição é formada por décadas. Né? Vamos para a prática. Quando eu sempre dou o exemplo do atraso, que eu acho que é um dos mais simples da gente trazer aqui. E é o que mais me deixa chateado. Vamos lá. Se nós temos as nossas mesas, nas nossas empresas, uma reunião que está marcada para as 10 horas da manhã, e ela começa às 10 horas da manhã, isso se repete, nós temos uma cultura de pontualidade. Se nós começamos a reunião 10h10, 10h20, 10h30, isso se repete, nós temos uma cultura de atraso. Se nós temos uma cultura de que todo mundo está aqui 9h50, nós temos uma cultura de antecipação. Tudo aquilo que se repete é transformado em cultura, em comportamento. Então, como nós falamos, né? Quando a gente fala de cultura, é interessante nós pensarmos em hábito. Se você vai todos os dias para a academia, você está desenvolvendo a cultura de autocuidado. Se você vai todos os dias para a academia, você está desenvolvendo o hábito de ir para a academia. Para formar um hábito, nós precisamos de repetição. E já aqui, trazendo polêmica, tem gente que fala, para formar um hábito é 21 dias, 33 dias. Tem essa questão, não existe. Né? Ah, é mito. É mito. Mas tem grandes livros. Fica em paz, confia. Vou ter que pedir desculpa pra minha noiva, que eu falei que com 26 dias na academia a gente já ia. Não, olha aqui. 26 dias é um bom número para termos uma determinada constância. Mas pode falar um negócio? Eu, particularmente,
Eu desenvolvi um hábito que eu fazia de segunda a sexta por 3 anos consecutivos. E nesse exato momento faz 2 semanas que eu não executo. Tá aí a explicação. Então não quer dizer que você vai fazer por 33 dias que esse hábito tá formado. Sim. Então, na verdade, você vai ter uma facilidade de execução daquele comportamento. E o hábito, geralmente, ele é formado quando existe uma automatização. Você faz automaticamente. E querendo Só ou que não, depende do hábito, demora um tempo. sim, querendo ou não, o hábito também, ele vai contrário ao que o cérebro quer, né? Então, dependendo do hábito. Porque se for um hábito, por exemplo, de procrastinação, Ele vai querer. ele vai querer. É. O cérebro, ele exige um comportamento de segurança, prazer e conforto. Geralmente é isso. Se tem segurança, prazer e conforto, é um pouco mais tranquilo. Sim. Quando é fora isso, ele vai ficar doido e... Exatamente. Isso faz muito sentido. Agora, vamos falar sobre essa questão, Gui. Tá, entendi a parte cultural, hábito, tudo aquilo que Se eu repete. repito vai virar uma tradição dentro da minha empresa. E a questão comportamental, que também é cultura. Se eu sou um cara arrogante e permaneço sendo assim com os meus, né, funcionários, meus colaboradores, eu vejo que os colaboradores tendem a também ficar assim com cliente, com subordinados, enfim. Isso é uma verdade? Isso tende a ser concretizado, Uhum. né? Porque basicamente as nossas empresas, elas são o espelho da nossa gestão, comportamento, princípios e valores. Uhum. Algumas não. Por quê? Porque tem muitos empresários que eles permanecem calados por personalidade e traumas. Eles são mais introspectivos. Uhum. Então aí eles chegam naquilo que é um tanto quanto desagradável, que é tudo aquilo que eu tolero enfraquece minha cultura. Eles vão tolerando comportamentos que eles não acreditam. Por medo? Por medo de desagradar, por medo de alguém pedir as contas, por medo de, enfim, ter um certo desconforto. Então, o que acontece? Quando nós falamos sobre cultura e a cultura ser o espelho do dono, é basicamente aquela questão. Se você é uma pessoa organizada no seu CPF, geralmente no seu CNPJ também você será. Uhum. Se você é uma pessoa arrogante, você vai derramar isso sobre a sua equipe. Ou você vai matar a sua equipe, ou você vai ter mini pessoas, mini você, mini, como é que eu poderia falar isso? Pessoas te Os copiando. espelhos, né? Exato, os mini espelhos ao redor da sua empresa, ali, dentro da sua empresa. Então, isso é um espelho, isso é um reflexo. E aí o que é interessante? Lá na Hackeando a gente tem feedback mensal. E quem marca o feedback não sou eu, é a minha equipe. E eu implementei a cultura, isso já perdura 2 anos, que eles que marcam, não sou eu que marco. Por quê? Porque muitas pessoas elas fogem do feedback. E eu ensino eles a buscarem o feedback. Entendi. Em vez de você ter o ritual de gestão de buscar o colaborador, eles quem buscam você na sua agenda. Exato. Que legal, cara. Porque o que acontece? Quando nós damos treinamento de liderança, quando o assunto é feedback no treinamento, a gente pergunta o que significa feedback para sua equipe. Por quê? Tem pessoas que têm medo. Uhum. Tem pessoas que querem. Uhum. Tem pessoas que se você falar a palavra feedback, elas vão pensar, eu vou ser desligado. Sim. Então, cada um tem uma certa interpretação do que é feedback. Então, eu implemento o feedback. Mas aonde que eu quero chegar? Por que eu trouxe essa ponta aqui em relação àquilo que você perguntou? A primeira pergunta, pode perguntar para minha equipe. A primeira pergunta que eu executo no feedback é: o que você tem a dizer sobre a minha liderança? E eu falo o seguinte: você tem que falar algo bom e você tem que falar algo que eu preciso melhorar. Uhum. Se você não falar algo que eu preciso melhorar, ou algo bom, pra saber onde que eu tô acertando, onde que eu tô errando na sua visão, e eu vou concordar e discordar, tá? Uhum. Daquilo que fizer sentido ou não, a gente não continua a conversa. Você tem que falar algo bom e você tem que falar algo que eu preciso melhorar. Sim. Ponto. Por quê? Eu preciso entender quais são os meus pontos cegos e eu não tenho um rei na barriga, mesmo eu sendo dono, que ninguém pode falar nada pra mim. Uhum. Às vezes eu tô cometendo uma atrocidade e ninguém me falou. E eu detesto isso. E tem muito líder que tem um topete gigantesco. E tipo assim, de verdade, não importa o tamanho da sua empresa. É o ego, Tá? né? Ego é um negócio bem infeliz. Uhum. Então, mas eu sou isso. Quem é fulano ou quem é você, Guilherme, pra falar isso pra mim? Eu não tô nem aí pra sua opinião. A questão é o seguinte, tem pontos cegos que você precisa escutar. Uhum. Eu preciso escutar. E às vezes você acha que está abalando, então isso começa dentro da sua casa também. Sim. Às vezes a gente só fala, nós somos perfeitos. Fique em paz, nós não somos.
Nós não somos. Então, nós temos que aperfeiçoar a nossa gestão. Então, eu tenho que perguntar para as pessoas, mas eu também vou falar para elas o que não está legal e o que precisa melhorar, o que elas estão de parabéns. Então, o grande ponto é o seguinte, os meus espelhos são as pessoas que estão à minha volta. Uhum. Entende? E tem coisas que eu vou concordar e tem coisas que eu não vou concordar. E tem algumas pessoas que elas ficam tristes comigo porque eu simplesmente não concordei. Mas tudo bem também, a né? maioria das vezes eu falo, você está certo. Uhum. Eu procuro ser o mais justo possível. E mesmo assim eu vou errar na minha justiça. Uhum. Mas tá tudo certo. O importante é escutar. Claro. Pra eu ajustar a minha cultura. Então, esse é o grande ponto. A gente montar uma cultura onde a gente tem um diálogo aberto para eu entender que eu preciso melhorar, para que eu preciso evoluir. E aí eu vou trazendo novos comportamentos, novas formas de me comunicar, porque a cultura ela é viva. Ela não é algo engessado. E muda, né? Ela precisa ser adaptada, porque nós não somos perfeitos. Tem rituais de gestão que precisam ser implementados, tem rituais de gestão que precisam ser derrubados, tem coisas que são burocráticas, tem coisas que são simples e eficientes, que não estão recebendo a devida atenção. Então nós precisamos sempre evoluir. Você precisa melhorar a sua comunicação, você precisa melhorar a sua escuta ativa. Então a gente precisa melhorar todos os dias. E tem empresário que se mantém, eu sou assim, a síndrome de Gabriela, Irredutível, né? Eu sou assim, eu sempre fui assim. Então você vai ter sempre os mesmos resultados, entende? Então é basicamente isso. Vou te dar um exemplo que eu acho que casa muito bem disso que você falou, Gui. Eu tenho duas questões do meu CPF que eu levei pro CNPJ por um tempo. E por essa questão de ser irredutível, né? A gente vai, mas enfim, a gente aprende e a gente entende o que é benéfico e o que não é pra gente, né? Eu tenho uma certa dificuldade de trabalhar em casa. E é claro, né? Eu tenho um diagnóstico que me ajuda nisso, mas também eu tento não olhar por esse lado. E eu lembro que no primeiro ano da empresa, eu obriguei os funcionários a irem pro presencial comigo. Tá. Até eu entender que, não, quem precisa do presencial é o Evandro. Porque o Evandro não consegue ter produtividade em casa, não conseguia ter produtividade em casa, e os colaboradores acabavam, né, a gente está entrando nessa linha de home office, então eu falei, vamos testar, começam a trabalhar em casa, a gente vai ver, produtividade eu consigo medir, e cara, teve um resultado muito bom. Então hoje, 100% dos meus funcionários estão em casa, eu venho para o escritório, às vezes, eu já estou diminuindo, estou vindo 3 vezes para o escritório, 2 vezes fico em casa. E só que, cara, eu poderia ter forçado a cultura ali de ir pro presencial porque eu quero, né? E ter perdido alguns funcionários, enfim, é um medo também que você acabou de falar, né? Só que chegou um momento que eu mudei, falei, não, vou testar. Testei e deu certo. Tá. Deu certo porque eu vejo a produtividade, eu vejo o ROI, eu vejo atendimento ao cliente, eu meço o NPS, então tudo diz que tá indo bem. E o quanto isso, o empresário tem que entender de fato. O quanto isso é certo, o quanto isso é errado. Tá. Algo polêmico. Presencial e home office. O que é melhor? Depende. Não tem como dizer. E eu sou Depende o cara... da operação? Depende do modelo de negócio. Do modelo de negócio. Né? Eu sou o cara que eu prefiro o presencial. Eu prefiro presencial, mas na minha equipe também tem home office, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo de modelo de negócio. Se você tem uma empresa de software, a maioria é TI. A galera de TI, cara, a maioria é home office. Exato. Às vezes vai precisar de alguém que não tá nem no país, tá? Exato. Vai ter alguém que tá fora do país pra cobrir aquela vaga. Estado, né? Enfim. Então depende do modelo de negócio e depende também do setor. Vou dar um exemplo. Setor que, na minha humilde opinião, tem que ser presencial, comercial. Comercial. Porque no comercial ali o negócio pega fogo, precisa de organização, com pressão, sem tensão, energia, cobrança. É diferente. Comercial é diferente e é coisa de gente grande, entende? Ah, eu acho que home office. Acho que o comercial talvez não sirva pra você. Eu já testei comercial home office, não foi legal, Cara, não dá certo. A parte operacional funcionou bem, agora comercial... Esse é o ponto. E aí, qual é o ponto aqui? Depende. E aí o Evandro trouxe aqui. Pra mim está dando resultado o home. É aí o X da questão.
Uhum. Se dá resultado, o home, eu vou falar o quê? Uhum. Você consegue mensurar? Mas, qual que é o ponto? Se você tem uma operação, você que está assistindo, que tem um home office muito agressivo, ou 100% presencial, é interessante você equilibrar entre os dois. Uhum. Mas, porque a gente tem várias questões hoje em dia. As pessoas, elas mudaram, infelizmente. Então, elas querem... Hoje a gente está numa geração que é muito os direitos e poucos deveres, Uhum. né? Aí eu quero qualidade de vida. Então, só que eles não entenderam que pra você ter qualidade de vida, primeiro você tem que se esfolar, Exato. né? Já quer começar deitado já, né? Aham. Nem, Não dá. não correu pra ninguém, Não dá. não ralou o joelho. É. Tipo, é complicado, mas tudo bem. Uhum. Então depende do resultado de cada um. Só que o presencial, ele é extremamente importante. Uhum. Se você tem uma operação de home office, é muito importante você utilizar a frase liberdade com responsabilidade. E deixe bem claro, se não funcionar, é presencial. Uhum. É, e para fazer funcionar, você tem que ter algumas coisinhas, né? Porque... Exato. Aí vou dar um ponto aqui, um tempero importante. Se vai tocar home, você tem que redobrar a quantidade de reuniões com a sua equipe. Exatamente. Redobrar. E uma coisa que no início pareceu chato, mas agora todo mundo entende. Nossas dailies. Uhum. Câmera ligada. Uhum. Sim. Gente, pra mim isso é obrigação, tá? Não, mas tem gente que... Tem empresas que deixam o funcionário com a câmera sim, ligada lá. permissividade. Isso é permissividade. Aham. Você está tendo algo que te incomoda e você deixa, e você tolera. Ah, a pessoa é assim mesmo. Gente, pelo amor de Deus, já não tá no presencial. Não, Você não já tá liga na a sua câmera. casa. Eu vou ver uma tela preta, Exato. eu não consigo te ver. Ah, porque eu tô bagunçada. Não, fique em paz. Uhum. Pode aparecer bagunçada, mas apareça. Exatamente. Porque também é uma questão de... E se, vamos supor, a gente tem uma reunião com 5 pessoas. Ah, 5 câmeras desligadas. Tô falando com quem? Com a parede? Uhum. Eu não tô olhando pra ninguém, não tô falando com ninguém. Pra mim, isso entra numa questão de falta de respeito Exato. também. Falta de noção, né? Sim. Gente, abre a câmera e acabou. Uhum. Simples assim, pô, já tá na sua casa. O que custa você abrir a câmera? Então, tem algumas coisas que eu não consigo. Uhum. Eu não consigo tolerar, porque isso já é muito... nada a ver. Então, tem algumas questões de que o presencial, gente, ele é muito importante. Uhum. Mas muito importante mesmo. Mas o home office também é importante. Sim. Entende? É muito importante. Quantos anos já tratando de cultura em empresa, Gui? Cara, se for no one-on-one, aí vai ser mais ou menos uns 4 anos. Aham. Mas olhando pra toda essa questão, tô falando de palestra, treinamento, começando com palestra e treinamento, acho que é mais. Entendi. Mas a Hackiana, 2 anos e meio que a gente oficializou isso, mas são dezenas de empresas direcionadas, pequenas, médias, multinacionais, enfim. Tamo aí. Quais são as culturas de sucesso no meio corporativo? Cara, posso te falar? A gente carrega uma palavra que ela é uma palavra muito forte, que ela é muito difícil, que se chama congruência. 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 Uhum. Se você tem congruência como cultura, se você tem presença de liderança, se você não tolera aquilo que enfraquece sua cultura, você consegue direcionar um povo de uma maneira muito eficiente. Vamos lá. Quando a gente fala de congruência, congruência é a relação entre o dito e o feito. Eu vou falar sobre congruência e IDD. Vou explicar o que é IDD. Congruência, o que isso quer dizer na prática? Tudo aquilo que eu falo, eu faço. Tudo aquilo que eu falo, eu vivo. Tudo aquilo que eu falo, eu sou. As pessoas precisam de líderes congruentes. Para ser exemplo. Se você fala uma coisa e você faz outra, não dá certo. Cara, se você fala que você vai fazer isso e você não faz, se você promete, você não entrega, se você vende, e congruência está em todas as pontas da empresa e eu boto na mesa, é a coisa mais difícil de todas as empresas. Por exemplo, comercial vende, nós vamos te entregar com velocidade. Aí chega na parte operacional, atrasa. Falta de congruência. Operacional. Então o nosso atendimento é extremamente organizado, você vai ter um onboard extremamente orquestrado, você vai ser guiado e tudo mais, o cara entra e fica perdido. É incongruência. Cultura de congruência é muito difícil. Coloca na pauta, coloca na cabeça, que é o que eu me esforço para ter uma cultura de congruência. Só que, para eu ter, o que isso quer dizer? Você não precisa... é a perfeição. Mas é aquilo que eu colocar na mesa eu tenho que sustentar. Você precisa ser, né? Você precisa ser. Então, por exemplo,
No Hack Club, a gente faz um filtro, né, dos empresários. Então, eu prometo para os meus clientes que eu vou trazer pessoas honestas para sentar do seu lado, né? O Evandro participa, né? Sim. Tem uma galera bacana lá, Demais. Demais, galera gente fina, Com né? certeza. Porque tem um certo zelo para filtrar essas pessoas. Então, eu prometo para os meus clientes que eu vou trazer empresários que são honestos, que vão sentar do seu lado, que acreditam nas mesmas coisas que você. E vai E somar. é basicamente isso, e que eu não vou tolerar fazer o contrário. Aí, se acontece algo dentro do grupo de empresário que nós temos, que vai contra os princípios e valores, a minha equipe vai falar, e aí, você não vai fazer nada? Uhum. A minha equipe de clientes, né? Sim. Meus clientes vão falar, ué, e aí? Olha o que o fulano tá fazendo aqui dentro. E você não vai fazer nada? Ah, você sustentou na sua cultura que aqui nós falamos a verdade, aqui nós temos transparência. E esse comportamento que a pessoa teve aqui de omissão, Uhum. você vai fazer o que com ela? Tudo aquilo que você coloca na mesa, você tem que sustentar. Congruência é muito difícil, Uhum. mas muito difícil. E o segundo ponto que é o IDD. Influenciar, desenvolver e direcionar pessoas. Esse é o papel da liderança. Influenciar, desenvolver e direcionar. Pessoas. Se alguém te perguntar o que um líder faz, é isso. Você influencia, você desenvolve e você direciona. Simples assim, não inventa a roda. Você vai ser exemplo para as pessoas que estão à sua volta. Então, quando você fala de ser exemplo, isso é exemplo não naquilo que você é hoje e aquilo que você deixou de ser amanhã. É exemplo naquilo que se coloca como pauta de cultura. Por isso que é necessário um book de cultura. Sim. Que a gente ajuda as empresas a arquitetar e assim por diante. Uma das partes do nosso serviço de consultoria. O que você colocou no book de cultura? Ah, eu coloquei aquilo dali. Por exemplo, vou dar uma frase que você, quem está assistindo, pode copiar. Eu preciso que vocês copiem, na verdade. Uma frase que define o que é comprometimento para nós voltado para o cliente. Cliente atendido, dinheiro recebido, resultado não entregue, é dinheiro maldito. Uhum. Cliente atendido, eu te atendi. Você me pagou. Você não teve resultado, esse dinheiro não faz sentido. Uhum. Coloca isso na cabeça da sua equipe. Qual que é o ponto? Se eu coloco isso, eu vou contratar em cima disso, eu vou desligar em cima disso, eu vou dar feedback em cima disso, eu vou promover em cima disso. Isso é congruência de cultura. Aí tá começando a entender melhor? Sim, sim. Tá a ficar mais claro? Sim. Então, eu preciso ser exemplo em cima daquilo que está dentro do meu book de cultura. Uhum. Se você não tem um book de cultura, você precisa ter. Porque a gente usa isso para contratar, promover, desligar pessoas, criar produtos, serviços, fazer parceria. Esse é o volante da sua empresa. Entende? É a expressão da sua personalidade, da sua cabeça, dos trejeitos da sua equipe. É tipo assim, tô aqui. Isso aqui é o meu lema. Mas, Isso é um lema. mais gestão, menos ego. A partir do momento que eu coloco isso aqui no meu peito, Você vai ter que segurar esse rojão. e meus funcionários vão cobrar. Vão cobrar. Na hora que o meu ego gritar mais com Vão eles, cobrar. fala, mas calma aí, Tá incongruente. tá incongruente. Você entendeu? Aham. É difícil, cara. Sim. É muito difícil, porque... Ah, mas então quer dizer que eu não posso errar. Eu sou o primeiro a falar que eu vou errar. Mas é tentando acertar, né? Então, quando você fala de desenvolver, é ter uma cultura de ensino. É ter uma cultura que você capacita as pessoas. A gente tem uma síndrome de escassez de mão de obra, uma Gigante, epidemia. né? Gigante. É o que acontece, a gente tem pressa de contratar, a pessoa entra, a gente não desenvolve essa pessoa e quer que ela entregue resultado. E vai sair. Isso é uma cultura sem sentido. A pessoa vai sair. Então, nós precisamos capacitar a pessoa, a gente precisa treinar a pessoa. Só que não sou só eu, o meu time treina. Uhum. Cara, tá acontecendo nesses últimos dias. A minha equipe, uma pessoa do meu CS saiu e entrou uma outra. Essa daqui, ela tinha os POPs mapeados, ela ficou ensinando, até mesmo quando ela tinha saído 100% da operação, ela estava ensinando a outra. O meu financeiro, que foi a primeira pessoa da equipe, tá ajudando o meu agendamento. Então, um ensina o outro. Ontem mesmo, falei assim, gente, ó, tem esse racional de IA que eu quero implementar aqui, o curso tá aqui, vocês façam o curso, depois cada um vai ensinar e a gente vai criar esse negócio aqui junto. É desenvolvimento o tempo inteiro. Um ensina o outro, um ajuda o outro. Isso é uma cultura colaborativa. Sim. Aí depois eu vou pro direcionamento. Por exemplo, cultura ela é formada por aquilo que se repete. Cultura também é formada por símbolos, rituais. Essa camiseta é um símbolo. Uhum. E aí ela também é formada por rituais. Então, por exemplo, rituais. Toda segunda-feira na Hackeando, das 9 ao meio-dia, a agenda é travada. Toda segunda-feira, o ano inteiro.
Pra quê? Pra falar de planejamento. E tem que ser presencial. Hoje o time tá de home, mas segunda-feira é presencial. A gente vai falar de planejamento e quem toca essa reunião sou eu. Lá na Hackeando, eu tenho a cultura de... A gente começa orando. A gente começa orando. Depois disso, a gente vai falar sobre os próximos passos. O que aconteceu? É como se fosse uma dele, tipo, ó, gente, tá acontecendo isso daqui. E é todo mundo da empresa que participa. Não quero saber se o setor não sabe disso, é da alçada dele ou não. Todo mundo tem que estar na mesma página. Ó, o comercial, esses contratos estão na mesa, a gente está negociando com isso daqui. Ó, a gente foi concretizada a parceria com a Lipt, depois a gente vai falar. Tá acontecendo o XPTO, os próximos passos são esses. Daqui é o curso de IA que a gente vai implementar. A gente vai implementar esses agentes de IA e assim por diante. Eu quero que vocês dupliquem, eu quero que vocês tenham braços de automações. Ou seja, onde nós estamos e para onde nós vamos chegar em cima de uma estratégia, em cima de um planejamento. Então, o que é estratégia? Estratégia começa por uma ambição vencedora, onde que eu vou jogar, como que eu vou vencer, onde eu escolhi jogar, quais são as habilidades e competências que eu preciso ter para vencer aonde eu escolhi jogar, para alcançar minha ambição vencedora e qual que é o sistema de gestão que eu terei para controlar tudo isso. Então, por exemplo, hoje, o sistema de gestão que mais é gerido na minha empresa hoje é o financeiro. A minha parte de agendamento, de suporte ao cliente, tem a gestão, tem rotina de trabalho, mas não é tão bem gerido como o financeiro. Então, é cobrado, direcionado, quantidade de relatórios, e assim, monitoramento e assim por diante. Então, o que acontece? A gente começa a trazer uma cultura que gira em torno de congruência, influenciar, desenvolver e direcionar pessoas. E para finalizar, que é forte, toda cultura forte precisa de conversas difíceis. Esse é um gargalo, né? Poxa vida. Sabe por onde começa? Dá negativa. Sabe por onde começa? Se tem? Sócios. Exato. Exatamente. Começa ali. E vai descendo, né, Gui? Você dá uma negativa, falar um não... Desagradar, não aceitar o comportamento, saber pontuar sobre isso. Isso é... Posso dar um exemplo? Eu tenho um comportamento que eu não... Vamos dizer assim, o seguinte. Eu tenho filtro, mas eu não tenho filtro. Eu só tomo cuidado para não machucar ninguém, só que eu costumo ser muito sincero e eu não me preocupo em desagradar as pessoas. Eu não gosto, na verdade, de quem fica querendo me agradar. Então eu não me ligo se a pessoa vai ficar triste comigo. Vai machucar ela? Eu não vou fazer. Mas ela vai ficar triste e vai melhorar? Vamos ficar triste hoje. Ponto. Tava falando com o meu time, ó. A gente tá fazendo essa movimentação aqui, só resumindo o contexto. Essa movimentação XPTO é a seguinte. E a gente vem pro escritório esses dias aqui da semana. A gente vai cravar esses dias aqui de presencial. E quantos dias for para ser presencial em relação à necessidade, nós estaremos aqui. Agora, esse comportamento de reclamar, de vir pro presencial, eu não quero escutar não, tá? Isso é coisa de criança, isso é coisa dessa geração que tá imatura, que a média é baixa, que pensa pequeno, entendeu? Todo mundo aqui é adulto, todo mundo aqui trabalha, a gente proporciona esse ambiente aqui pra vocês, tô junto com vocês, quero saber, vocês estão comigo? Sim. Então tá bom então, ó, então a partir de agora eu preciso desse comprometimento que vai gerar essa confiança, mas exijo essa maturidade. Então não quero ninguém falando de presencial, reclamando de presencial nenhum, porque isso daí não faz sentido. E outra coisa, se tiver algum problema, não conversa paralelamente, conversa com quem resolve sou eu. Vocês têm um diálogo aberto e tá tudo certo. Quem vê pensa parece que eu sou grosseiro, autoritário, mas minha equipe pode falar o contrário. É que é muito preto no branco. Então, conversas difíceis. Assim como você é com eles, acaba que eles também são com Porque você. sabe onde eu tenho mais conversas difíceis? Dentro da minha casa. O que é dentro de casa tem que ser na empresa. E vamos pra cima. Muito bom. É meio sensível isso, né? Meio? Não era pra ser, tá? A parte mais complicada. Não, né? Era pra ser. Mas eu acho que é uma cultura até a nível Brasil, né? A gente é assim, a gente cresce assim com síndrome do coitado, do não vou falar pra não desagradar, coitadinho, não vou falar a verdade pra ele. Isso é foda. Isso, pra mim,
eu não desagradar pessoas, eu me sinto que eu tô conversando com uma criança. Uhum. Que ela não tem responsabilidade emocional, que ela não aceita escutar um não, que ninguém pode discordar da pessoa. Cara, eu não planto isso na minha equipe. Eu Uhum. não, gente, eu fico muito irritado com isso, eu não consigo. Uhum. E a gente tem um programa dentro das empresas que se chama Cultura Talk. A gente vai falar sobre cultura. Acabei de vir de uma empresa. Tava batendo um papo ali com eles. E hoje foi um papo muito mais tranquilo. Eu falei assim, hoje eu tô aqui para parabenizar vocês e para que vocês continuem com esse comportamento de colaboração que vocês estão tendo. Mas eu já vou logo avisando, o paladar não retrocede. Se eu voltar aqui e souber que vocês estão saindo na mão, vocês vão escutar. Uhum. Então, eu falo nas empresas, não tô aqui para te perseguir, não tô aqui para te desmoralizar, para te inferiorizar, não serei sarcástico, não serei irônico, nada disso, tá? Não serei maldoso. Não Uhum. serei maldoso. Se você acha que eu estou sendo algum desses tendo esse tipo de comportamento, você está equivocado, é um problema seu, depois você abre o direct e me xinga, tá tudo certo. Só que eu estou aqui para te provocar e fazer com que você cresça e amadureça no ambiente corporativo e honre o lugar que você trabalha, assim como você talvez deva honrar a sua casa. Não leve pro pessoal, porque eu não vou levar. Então eu estou aqui para gerar desconforto e você pode contar comigo para te fazer crescer. Complicado. Eu acho que nem a maioria não tá preparado para isso, né? Geralmente as empresas nos chamam por conta disso. Então, é isso que antes da gente falar sobre o Lift, eu queria entender, até para nossa audiência também saber, Gui, quando a empresa contrata você, a sua consultoria, a sua empresa, geralmente está em que momento? Depende. Porque, vamos lá, a cultura, ela vem do dono. Como que você ajuda o dono a implantar a cultura dele, ou tem, enfim, Vamos falar. Posso falar o pacote completo? bora. O que é o certo se a empresa não tem? Desenvolver a estratégia da empresa. Uhum. Para depois desenvolver o planejamento anual. Tá. Eu passei alguns meses do ano passado para cá estudando com um dos maiores estrategistas do mundo. E o que eu acabei de explicar alguns minutos para trás era o conceito de estratégia dele. O conceito de estratégia dele se resume a fazer escolhas e jogar para vencer. Ele é um americano e o americano ele tem muito da questão da vitória. Uhum. Ele tem que entrar para ganhar. Eu até citei um pouco no Hack Club que eu aprendi com ele que eu vi no cenário americano, internacional, que tem empresas que elas querem vencer tanto, conquistar tanto market share, ser tão dominantes, que elas fazem fusão com o maior concorrente. Faz todo sentido. Com o maior concorrente. Porque eles querem vencer, dominar e ninguém encostar neles, eles monopolizar a parada. Uhum. Então a estratégia começa em vencer e fazer escolhas. E aí você define uma ambição vencedora. Então, por exemplo, uma ambição vencedora, ela não vem em algo a ser alcançado em 5, 10 anos. É décadas. Décadas. Por quê? Por exemplo, muitas coisas acontecem durante o mercado. Você não vai conquistar, às vezes, aquilo que você almeja em 5 anos, que é grande. Uhum. E se conquistar, você tem um outro papel que é o quê? Se manter lá. Exato. Porque vem entra gente, sai gente. O seu head sai. Entende? Sim. As pessoas que vocês mais contam podem sair. Uhum. Muda. Desestrutura a empresa. Vem uma guerra. Vem uma guerra. Cai uma bomba nuclear, estoura o país, afeta o cenário econômico, vem reforma tributária, pau em todo mundo, muda o comportamento de compra. Como é que a gente define uma ambição de 5 anos, 10 anos? Não tem como. Uhum. Então, quando a gente define uma ambição vencedora, a gente define aonde que nós vamos jogar, como que nós vamos vencer, quais são as competências para vencer onde escolhemos jogar e quais são os sistemas de gestão que vai controlar tudo isso. Definido isso, a gente define o planejamento tático e operacional. Uhum. Quando eu defino isso, o próximo passo é a gente criar o book de cultura. O book de cultura das empresas. Que é sobre mentalidade e comportamento. Ou seja, vou resumir aqui. Missão, visão, valores, propósito, o que fazer para ser promovido, o que fazer para ser desligado
e mentalidade da equipe. Playbook. Comportamental. Entende? Então tem que estar claro. Como é que eu tenho que jogar aqui dentro para crescer, junto com a empresa? E tem que estar claro o que você não pode fazer que isso pode acarretar num desligamento. Sabe por quê? Na sua casa é a mesma coisa. Se na sua casa você tem uma cultura de limpeza e organização e eu chego lá e faço uma sujeira, você pode mandar embora. Por quê? Porque você está desorganizando. Entende? Só que a gente tem dedos pra falar sobre isso. Gente, isso é óbvio. Isso é óbvio. Por isso, quando eu vou explicar cultura pela primeira vez para as empresas e para os times, eu dou esse exemplo. Como é que é na sua casa? Se eu fizer o contrário, você pode me expulsar da sua casa. A mesma coisa aqui dentro. Aqui é uma empresa, uma corporação que exige regras, comportamentos e mentalidade. Simples assim. Respeitamos a regra do jogo, crescemos juntos. Bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Ponto. Muito bom. Gostei, viu? Gostei de verdade, Gui. Show. Bora lá. Embaixador Lipt. Vamos lá. Como chegou isso? O que você tá visualizando? Bom, primeiro, LIPT é a sigla para lugares incríveis para se trabalhar, Sim. tá? Vou até dar um presente pros Boa. seus- Aí, ó. Olha aí. Eu Para- gosto de presente, hein? para as empresas, para sua audiência, Bacana. né? Não tem aquele ditado, né? Quem beija o meu filho adoça minha boca? Exato. Vou beijar a sua audiência hoje. Obrigado, Gui. Sintam-se Então, aí, ó. um abraçados e beijados pelo Guilherme. Um chamego, né? Então é basicamente o seguinte. Se você tem mais de 50 colaboradores, e tem um ponto aqui, tem que ter mais de 50 colaboradores. Não, a gente atende muito varejo e, em sua maioria, supermercadista, Gui, que faturam mais de 2 milhões, então... Com certeza deve Com certeza ter. tem. Show de bola. A Lipt, como eu disse, Lugares Incríveis para se Trabalhar, é uma empresa voltada para gestão e consultoria de clima organizacional, onde nós temos pesquisas extremamente profundas e rápidas da sua equipe preencher, onde o RH preenche, a liderança preenche e a equipe preenche. E ali nós temos uma pesquisa de presente para vocês que possuem mais de 50 colaboradores, que essa pesquisa é cortesia, gratuita. E você pode ganhar um selo de lugar incrível para se trabalhar se você tirar uma nota acima de 7.5. Podemos deixar um QR Code aqui? Podemos deixar um QR Code, sim. Aí o nosso diretor, vamos deixar um QR Code para você, audiência, escanear aqui e fazer essa pesquisa aí para sua empresa. Show Tá? de bola. Importantíssimo, tá? Para você entender aquilo que você não enxerga ou nunca escutou sobre a sua equipe. É sobre o autoconhecimento do seu time, da sua operação. Aí, putz, que eu quero algo mais profundo, além dos dados que vocês vão fornecer dos resultados da pesquisa. Aí você vai entrar em contato com a equipe comercial, você vai agendar um diagnóstico, eles vão apresentar os planos de consultoria que são bem profundos, são bem interessantes para ajudar a sua empresa a ter um lugar sadio para se trabalhar, eficiente, com performance, ok? Então, isso que o Evandro trouxe, recentemente eu fui embaixador, fui eleito aí como embaixador, escolhido como embaixador da Lipt, né, por trabalhar com cultura, por ser terapeuta e assim por diante. Então, o meu objetivo é, junto com a Lipt, ter uma aliança estratégica, Hackeando e Lipt, onde nós também vamos cuidar da parte de NR1, né, a nova norma regulamentadora que começa a ser veiculada aí. Começou esse ano, né? Na verdade, a NR1 Ela vem se desenvolvendo, né? Ela saiu dia 26 de maio de 2025. Sim. Só que ela vai entrar realmente em prática, quando eu falo prática, é de multas, autuação, Sim. a partir do dia 26 de maio de 2026. 26, Isso é sobre os riscos psicossociais da sua equipe. Metas exacerbadas, assédio moral, assédio sexual. Então, vamos dizer assim, talvez um lugar insalubre de se trabalhar, né? E tem umas normativas também a se seguir, né? 100%. Então você vai ter que fazer um gerenciamento de risco aí, que é toda a arquitetura de um cenário que você vai precisar de uma empresa para fazer isso, porque é um pouco chato de você fazer isso sozinho. Sim. E a Lipt vai te ajudar a executar a NR1, tá bom? Show de Basicamente bola. isso. Gui, indo pros finalmente aqui, eu queria ter a plateia do Jô. Você lembra quando ele falava no final? A galera fica triste. Tem como colocar aí, diretor? Vai dizendo triste da galera? O Igor, ele fica pedramento comigo. Mas bora lá. Gui, eu sei que a vida, assim, né, como você também,
A vida do empresário, às vezes, é muito solitária, né? E o que mudou para mim um pouco foi participar do Hack Club, né? Onde a gente encontra mais, né, realidades que também se comparam com a sua. Fala, opa, não tô sozinho nisso aqui. Tem mais gente vivendo isso comigo e acaba agregando, né, valores, ideias, insights. Até que eu te falei, né, Gui, eu não espero nada mais do que conexão. E queria que você falasse mais sobre o Hack Club, porque eu tô apaixonado pelo processo ali, o movimento. E eu acredito que muitos empresários poderiam participar de clubes como, né, o Hack Club, para não se sentir nessa zona de desconforto solitário e buscar apoio também, né, em outras frentes. Perfeito. Vamos lá. Primeiramente, o Hack Club, ele também acontece por conta desse ponto que você trouxe. Os empresários, eles perdem tempo e dinheiro andando sozinho. Então, a gente acredita que ter conselheiros, ter colegas, ter empresários ao seu lado, trocar com pessoas de boa índole, né, muito bem intencionadas, faz total diferença. A gente sabe. Às vezes, numa conversa de 5 minutos, destrava a sua cabeça, você chega na solução que você precisava, ou você pensa em algo que você não tinha pensado e assim por diante. E foi interessante porque o Evandro entrou, né? Ele falou que só queria conexão e já tá até saindo negócio aí, Já. né? Enfim. Então, o objetivo não são negócios, mas eu sou o principal fomentador de negócios, né? Você viu lá no evento, gente, pô, conversas, troca aí. Então, Exato. teve gente lá no evento que fez hat-trick lá de negócios, enfim. Não, e aquilo, né? Como que você chegou nesse resultado e traz aquilo, te abre uma... Poxa vida, vou aplicar aqui na minha empresa também para ver se dá certo. Nesse exato momento, no grupo, nós temos ali 60 empresários, né? 60 empresários dentro do grupo. Qual que é o público-alvo, tá? Público-alvo, primeiro de tudo, mais importante. Pessoas que acreditam no que a gente acredita. Como eu disse no começo, quais são os princípios e valores? Você acredita que você é um empresário, uma empresária guiada por Deus? Show. Você acredita que você deve, como está escrito aqui, construir a sua família, construir a sua empresa sem destruir a sua família? Você tem dificuldade com isso? Vem pra gente. Você acredita que saúde mental é alavanca de crescimento? Show de bola. E por último, né, quando nós olhamos guiados por Deus, construa a sua família sem... construa a sua empresa sem destruir sua família, e saúde mental é alavanca de crescimento, nós temos o saúde para servir. Quanto mais você cuida da sua saúde, maior é o número de pessoas que você vai ajudar e melhor. Então, esses são os princípios e valores. Público-alvo olhando para a questão de números. Pessoas acima de 10 pessoas na equipe e com faturamento maior do que 2 milhões por ano. Então, essa é a métrica que a gente usa para filtrar as pessoas hoje no Hack Club, tá? Então, pessoas que são congruentemente alinhadas com os nossos princípios e valores. Você vai passar por uma entrevista comigo do seu CPF. O Evandro passou? Sim, passou. Foi muito bom. E aí depois a gente fala da empresa, para depois marcar uma outra reunião para mostrar o Hack Club e a apresentação comercial. Então, dentro do Hack Club, nós temos encontros presenciais, nós temos encontros online. Hoje nós temos um encontro online sobre cultura de vendas, né, com um dos nossos embaixadores, que é um dos melhores vendedores B2B hoje do Brasil, o Giovanni Saraiva. Quinta-feira nós estaremos na Victa, né, que é a maior empresa de injetáveis do Brasil. A gente vai fazer um tour pela fábrica e depois nós vamos para o outro prédio para sentar na mesa com a CEO, né, e vamos trocar uma ideia. Como é um pouquinho mais diferente, nós temos já que irão lá na Victa cerca de 18 empresários. Então, vai fazer o tour, vai trocar uma ideia com a série, e se bobear ainda vai sair negócio entre a galera, vai sair troca de experiências e assim por diante. Então, o Hack Club é isso. São imersões presenciais, temos encontros online e o empresário que ele entra, ele tem o one-on-one comigo, todos os meses, né? O Evandro, nós já tivemos 2 ou 1? Foi? Dois. Nós tivemos 2 conversas onde eu entro em todas as esferas ali do empresário, começando pela casa dele, começando pelo CPF. Então eu quero saber como é que tá a cabeça, saúde mental, saúde, casamento, se for casado ou não, relacionamento. E aí depois a gente entra na esfera, na área empresarial, no CNPJ da pessoa. E ali eu direciono cultura, estratégia, de uma maneira muito prática ali. Então, tava até conversando com um dos nossos clientes, que foi um dos que você visitou. Começou com criação de filho, como é que eu educo meu filho. Como é que eu melhoro a comunicação com a minha esposa. E depois
cara, eu tô com uma cultura de atraso. Na minha empresa, como é que eu corrijo isso? E eu passei diretamente no WhatsApp dele, detalhado a comunicação que ele precisa ter, a postura que ele precisa ter, o que ele precisa cobrar. Ele já começou a implementar e já começou a melhorar a cultura de atraso dele, que não era só de reunião, era de atraso com o cliente, atraso com outro setor, que engarrafava tudo e que não fazia o menor sentido. Então, é basicamente isso. O Hack Club é um lugar de pessoas congruentemente alinhadas com princípios e valores que nós seguimos e acreditamos. E as pessoas fazem negócios, elas fazem amigos e nós temos esse movimento aí. Show de bola. Não é um movimento vazio, não é um movimento chato e a gente detesta quem é vendedor. Ah, eu tô lá pra fazer vendas e network. Já não dá certo, não. Já não vai. Se for por esse caminho, nem vai. Não vai ser legal, não. Tá todo mundo ali querendo crescer e crescer a empresa, crescer o CPF antes de qualquer outra coisa. 100%. Negócio é consequência, né? Com certeza. E o negócio que eu notei, Gui, isso aí, o ato falho, né, como os terapeutas dizem, é tão verdade esse lema de construir a empresa sem destruir sua família, que você falou a família primeiro as duas vezes. Não tem como, cara. Não tem como. Não tem como. O maior sprint de liderança que eu tenho é dentro da minha casa. Tipo, é inevitável. Nós precisamos governar dentro dos nossos papéis e funções, com os pés no chão, dentro da nossa casa. Porque do lado de fora fica mais fácil. Show de bola. Deixa aí os teus contatos, Instagram, o que você quiser para nossa audiência. Show de bola. Eu vou deixar aqui um outro presente aqui para a audiência, que é se você é uma empresa que tem dificuldade com pessoas, cultura e assim por diante, eu consigo ter um bate-papo com você, cortesia de diagnóstico, para te direcionar, onde nessa conversa é para entender o seu negócio e já te direcionar, assim como eu direciono todos os meus clientes, que você já vai ter resultado na prática e depois, se formos executar algum tipo de trabalho, é uma consequência dessa conversa. Então o meu Instagram vai ficar aqui embaixo, guilhermeviana.a, e tem o Hack Club com E no final. Hack de hackeando a ansiedade, H-A-C-K Club, @hackclub, @guilhermeviana.a. É isso aí, Gui, obrigado. Eu que te agradeço. Show de bola. Tá vendo, galera? Conteúdo como esse só no SOS Podcast. Bom demais. Então, pra você que tá aí assistindo, chegou até aqui agora, cheio de presente esse episódio, compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal. Vai sair alguns cortes no Instagram, no nosso perfil, no perfil do Gui. Então, ajuda a gente a ampliar essa mensagem, chegar em mais empresários que precisam de ajuda, precisam lucrar mais. Aqui a meta é essa, trazer conteúdos para você colocar no dia a dia e mudar o resultado da sua empresa. Bom demais. Valeu!